Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Hoje estarei trazendo um relato da história da igreja e a respeito desta carta que Paulo escreveu aos Gálatas, tendo em vista que estarei falando uma temporada a respeito desta carta. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Se você gosta da Bíblia, vem comigo, me segue por aqui. Se você gosta da Bíblia, você deixa o seu like, você estará recebendo sempre mensagem. A carta aos Gálatas é uma das mais fortes e emocionantes. Escrita pelo apóstolo, pelo apóstolo São Paulo, que é o Paulo de Tarso, ela revela um momento de crise espiritual dentro das igrejas da região da Galácia. Deixa eu começar com você. O que era a Galácia? A Galácia era uma região da Ásia Menor, onde hoje fica ali a Turquia. Originalmente, aquela região foi ocupada por povos chamados de celtas, vindo da Europa por volta do século III a.C. Esses povos ficaram conhecidos como os Gálatas, e por isso Gálatas. Mais tarde, o Império Romano dominou aquela região toda, e com esse domínio todo do Império Romano, isso foi mais fortalecendo mais, como era a cultura, ou Gálatas, ou Gálacia é o lugar, tinha uma cultura misturada. Era essa cultura celta, que é os Gálatas, a cultura grega, que era os helenismo, e o domínio romano também forte, presença do judaísmo judaico em algumas cidades. Era uma região comercial, também ali militar, estratégia, cheia de estradas romanas, muito influenciada por religiões pagãs. Os Gálatas tinham uma fama de impulsivos, emocionais, inconstantes, facilmente influenciáveis. Isso ajuda a entender por que é que Paulo diz: admira-me que tão depressa estivesseis passando. Está em Gálatas 1, verso 16. Eles recebiam algo com entusiasmo, mas também podia abandonar rapidamente. Então, as igrejas foram fundadas por Paulo, que é o Paulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, durante suas viagens missionárias. Principalmente na sua primeira viagem missionária. E ali na época que ele estava viajando em missão junto com Barnabé. As cidades principais alcançadas foram Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Essas cidades aparecem em Atos dos Apóstolos. Você pode analisar lá no capítulo 13 e no capítulo também 14. Você vai encontrar essas citações. Então, Paulo pregava primeiro nas sinagogas judaicas. Isto era meio que o padrão dele, costume dele. E então, muitos judeus rejeitavam a mensagem. Mas vários gentios criam no Evangelho.
Listra, por exemplo, quando Paulo curou um homem aleijado, o povo pensou que Paulo e Barnabé eram deuses. Depois, os mesmos homens quiseram matá-los. Esses são os exemplos do evangelho tão difícil que era. Paulo foi apedrejado em Listra, deixado como morto. Você vai encontrar isso também em Atos, capítulo de número 14. Mesmo assim, voltou fortalecendo as igrejas. Paulo não desistia. A resiliência era com Paulo. Isso mostra que as igrejas da Galácia nasceram em meio à perseguição, a milagres, a sofrimento, a poder do Espírito Santo. Existem duas possibilidades defendidas pelos estudiosos a respeito do tempo ali quando que foi escrito, entre 48 a 49 depois de Cristo. Possivelmente uma das primeiras cartas que Paulo escrevera. Onde Paulo estava quando escreveu? Interessante. Há duas hipóteses principais, porque alguns estudiosos defendem um local, outros defendem outro. Primeiro, Antioquia da Síria. Alguns defendem que é o mais provável. Muitos acreditam que Paulo escreveu dali após sua primeira viagem missionária, mas outros defendem que Paulo escreveu em Éfeso, ou Macedônia, a região da Macedônia. Outros defendem uma data posterior. Mas a maioria dos estudiosos conservadores, eles enfatizam mais, entendem que Paulo escreveu de Antioquia da Síria, antes do concílio de Jerusalém, aquilo que é citado lá em Atos, capítulo de número 15. Qual era o problema das igrejas da Galácia? Ou razão por que Paulo escreveu esta carta? Esse é o centro da carta, o coração da carta. Depois que Paulo saiu, chegaram falsos mestres, chamados de judaizantes, igual a carta aos Coríntios. Ele escreveu a segunda carta aos Coríntios como se defendendo. Aqui ele escreveu preservando a igreja. Eles ensinavam que crer em Jesus não bastava. Os gentios precisavam guardar a lei de Moisés. Deveriam praticar circuncisão. Deveriam guardar rituais judaicos. Deveriam seguir festas e tradições. Ou seja, eles misturavam graça mais a lei, fé mais as obras. Paulo fica indignado porque isso atacava o coração, do Evangelho. Qual é o tema principal da carta, então? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Paulo ensina que o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei. Um dos textos centrais aqui de Gálatas é aquele texto conhecido, qual Martim Lutero usou, o justo viverá pela fé. Está lá em Gálatas 3:11. Este é um texto
central desta carta. Paulo está tirando todas as possibilidades de precisar de atrativos. Então, o tom da carta, Gálatas, é provavelmente a carta mais severa de Paulo. Diferente das outras. Diferente daquelas cartas que ele chega se apresentando, demonstrando elogios, a escrever para os irmãos, ele começa agradecendo, vai direto à repreensão. Ele não agradece, vai direto à repreensão. Então, observa o choque da carta. Gálatas, eles começam o verso 1, insensatos. Já chega dando na lata no verso 1. Ele escreve com dor, zelo, autoridade apostólica, preocupação pastoral. Ele teme que a igreja abandone a liberdade. A liberdade em Cristo Jesus, não libertinagem. Liberdade em Cristo Jesus. Então, o assunto tratado na carta é o capítulo 1, defesa do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho, ainda que um anjo pregue outro evangelho. Ele diz, considera anátema. Aí ele vai para o capítulo de número 2. Paulo confronta Pedro em Antioquia. Justificação é pela fé. Aí ele chega no capítulo 2 e diz, a lei e a promessa, Abraão justificado pela fé, a lei e a promessa. Abraão justificado pela fé. Aí ele salta para o capítulo de número 4, dizendo assim, filhos, herdeiros, Agar e Sara, era alegoria. Então aí ele vai para o capítulo de número 5, que você já ouviu muito esses termos, liberdade cristã, obra da carne, fruto do Espírito. Aí ele chega lá no capítulo de número 6, dizendo, vida espiritual prática, semear e colher. Então quem semeia, vento, colhe tempestade. Algo muito interessante. A Galácia recebeu o evangelho com muito amor. Não foi assim. Eles acreditam fácil. Paulo chega a dizer, se possível fora, Paulo escreveu, arrancarias os próprios olhos para mudar. Alguns estudiosos acreditam que Paulo tinha um problema nos olhos. Também há indícios de que Paulo chegou enfermo na região da Galácia. Mesmo assim, Deus usou aquela fraqueza para abrir portas ao Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, a grande mensagem de Gálatas, a carta é o grito em defesa. Um grito em defesa. Defesa de quê? Grito em defesa da cruz, da graça, da liberdade cristã, da suficiência de Cristo. Ele é o suficiente para salvar. Ele é o suficiente. E aí o versículo-chave para esta carta está no 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para escravidão, foi para a liberdade. Escravo a gente estava. A carta aos Gálatas continua atual. Glória a Deus. Religiosidade sem transformação
legalismo, mistura de graça com méritos humanos. A mensagem central é: Cristo é suficiente. Se você ficar com Cristo, é o céu que te espera. Não somos salvos por aparência, por rituais, por tradição, mas pela fé no Filho, aleluia, o Filho de Deus. Você é salvo pela fé no Filho de Deus. No Filho de Deus. Se você tem fé no Filho de Deus, você é salvo pela fé no Filho de Deus. E os próximos vídeos nós estaremos ensinando, versículo por versículo, desta carta aos Gálatas. Hoje eu trouxe só um relato desta carta que Paulo escreveu aos irmãos de Gálatas. Faz aí o seu comentário, pode deixar o seu comentário aí, deixe o seu like, se inscreva neste canal, é o canal da benção. Aqui nós não tratamos outro assunto, tratamos somente da Bíblia Sagrada. Se você gosta de Bíblia, me segue logo aí. O que está esperando? Segue logo, porque aqui é o canal da Bíblia. Esta é a palavra das 7 da manhã deste dia. Quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Quero apresentar a todos que encontram este vídeo, meu Pai. Que o Senhor toma pela mão, Senhor. O Senhor seja a provisão, a cura, a libertação. Meu Deus, a prosperidade na vida do teu povo, em todas as áreas que as tuas mãos estejam tocando para a vitória, em nome de Jesus.